Vocês conseguem me ouvir bem, então? Conseguimos sim. Perfeito. Eu até não liguei a câmera porque ele estava oscilando, aí eu fiquei com medo de dar interferência nisso também. Mas hoje a gente vai iniciar a nossa quarta aula. Eu queria, nesse primeiro momento, passar um feedback geral sobre as atividades 2. Eu achei muito interessante as diversas formas que vocês conseguiram montar planilhas. Teve gente que mandou pelo Notion, teve gente que usou o aplicativo, e é muito interessante ver como tem diversas formas de se organizar e todas elas são válidas. Então, eu passei algumas anotações para os que já me mandaram, já corrigi todas as atividades 2. Vi que muitos de vocês ainda não fizeram a atividade 3, então, quem ainda não fez, atente-se para isso, porque o prazo é até hoje, às 23h59, se não me engano, e logo vem a atividade 4, que vai ser lançada após essa aula. Então, não deixem acumular, a atividade 3 é Forms, então é bem tranquilo, e já sai o resultado na hora. Então, facilita vocês verem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguns tiveram dúvidas sobre por que estava errado, por que estava certo algumas questões, então eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para estes que me perguntaram, e aos outros que vão fazer atividade, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem por WhatsApp que eu estou disponível. Então, começando a aula 4, a gente tem que relembrar um pouquinho da aula anterior. Então, na aula anterior, eu dei uma tarefinha para vocês de fazer o teste, né, para ver que tipo de investidor vocês são. Existem muitos testes disponíveis em sites, até mesmo no próprio Banco do Brasil, assim que abre o aplicativo, você tem a opção de fazer esses testes. E eles são muito importantes porque, entendendo o tipo de investidor que você pode pensar em que caminho seguir. Porque não adianta seguir o caminho de um investidor que se arrisca mais, sendo que não é o seu perfil. Não é um perfil de alguém que quer ficar ali cuidando, ou se ao contrário, você é um investidor que tem um perfil de que gosta de arriscar um pouco mais, e talvez você não se aplique tanto quanto você pode em relação aos investimentos mais tradicionais. Então, é bem interessante vocês entenderem que tipo de investidor vocês são. Hoje eu vou demonstrar algumas plataformas para vocês. Nessas plataformas também, a primeira coisa a ser feita é o cadastro e o teste de que tipo de investidor você é. Então, é bem interessante. E eu separei essas 3 principais porque eu acredito que são as melhores das que eu testei. Entretanto, é válido lembrar que todos os aplicativos de banco, eles têm uma aba de investimento. Então, para aqueles que não querem pegar e baixar outro aplicativo ou não querem conhecer outra plataforma, também é bem válido. Observe que se baseará o rendimento. Então, na última aula, nós entendemos sobre o CDI, o IPCA, Selic. Aqueles que ainda não entenderam muito bem esses conceitos podem vir falar comigo. E a relação que eles têm com a nossa vida. Então, em relação com não sei que palavra utilizar para isso, mas a relação que eles têm entre si e sobre a inflação. Então, todos eles estão ligados, mas é importante decidir em que momento aplicar em cada um e se isso vai valer a pena. Então, aqui eu falei sobre o vencimento. Nessa aula, eu vou explicar para vocês que existe o vencimento de cada investimento desse, mas também existem aqueles investimentos que têm o rendimento diário, que você pode deixar, ele não tem um prazo, e também tem aqueles tipos de investimento que você vai aplicar, basicamente esses 2 tipos. E basicamente é importante nós entendermos o quanto que o governo vai cobrar sobre isso, né? Quais serão os tributos. Então, nessa aula também, vocês podem até ter visto quando eu puxei na aba do Google, existem 2 tributos principais que são cobrados sobre o nosso investimento. Então, basicamente o IOF e a tabela de imposto de renda. Então, esses 2 eu vou demonstrar para vocês. Então, eu vou começar com as corretoras de investimentos.
Então, a hora de escolher qual é a melhor corretora, novamente depende do que você quer. Por que eu vou tratar basicamente da Clear, da Rico e da XP? Elas são as mais conhecidas. A Clear, ela tem um perfil um pouco mais para renda variável. A Rico, ela ganhou cada vez mais mercado e ela tem sido muito divulgada atualmente. Eu não sei quantos de vocês já viram alguma propaganda da Rico no YouTube, no Google. Então, ela é bastante divulgada. Mas e ela tem uma forma bem simples de manusear, então é bem interessante. A XP, como vocês podem olhar nessa tabela, ela existe algumas cobranças diferentes da Rico e da Clear. Então, ela tem uma plataforma um pouquinho diferente, mas se você for olhar, a Rico e a Clear, elas têm basicamente o mesmo perfil da XP Investimentos, pelo motivo de que a XP comprou a Rico e a Clear. Então, ali está mais ou menos a mesma coisa. E como vocês podem ver, essas opções de lotes de ações, ações fracionadas, day trade, opções, não tem taxa, é tudo gratuito. Então é bem interessante. Mas eu deixei aí um link para vocês também, para vocês olharem a opinião de cada um. Então, vocês vão olhar tal qual tem aquele site para você ver a opinião das pessoas em relação ao estabelecimento, vocês conseguem ver a opinião das pessoas em relação a essas plataformas. Vamos começar com a Rico. A Rico ela tem esse jeitinho mais simples, como vocês podem ver. É muito tranquilo de utilizar ela, principalmente para renda fixa, ela vem já com os nomes. Agora, quando você vai pensar em renda variável, que eu também vou ensinar vocês a procurarem rendas variáveis, vocês vão ter que usar um código. Então, acaba sendo diferente. Mas ela, por si só, ela tem essa forma bem simples, onde você vai olhar a sua carteira, que vai ter o seu patrimônio, qual que é o total investido, porque você tem o que você investiu e você vai ter os rendimentos sobre isso. Por isso que vocês podem ver que o valor está diferente entre os dois. Ele também vai te mostrar quanto que foi investido em, por exemplo, renda fixa, em fundos de investimento e por aí vai. Vocês podem ver que também é possível investir no Tesouro Direto pela plataforma da Rico, que eu vou tratar um pouco do Tesouro Direto, apresentar ele para vocês, mas é interessante saber que é uma possibilidade usar essa plataforma. Então, nós temos a Clear. Vocês podem ver que ela é um pouquinho diferente. Ela tem esses gráficos, ela tem um jeito muito favorável para aquelas pessoas que pensam em investir em renda variável. E eu não sei se por espaço no telefone, mas talvez por receio, quem não quiser utilizar mais de uma plataforma também é livre, porque é possível investir em renda variável na Rico também. Então, se vocês sentirem a necessidade de ter uma outra plataforma para conseguir visualizar melhor, ou até mesmo para separar esses dois tipos, é interessante também. Vale do gosto da pessoa. Então, mas elas demonstram os mesmos dados. E a Nuinvest, ela também tem mais ou menos o mesmo perfil da Rico. Como vocês puderam olhar também na tabela, ela tem as suas opções de forma gratuita. Então, não tem taxas além do previsto para isso, tal qual a XP, ela tem algumas taxas por aí. Então, o jeito dela também é bem tranquilo. E existe uma vantagem para aqueles que já têm o cartão da Nubank. Porque aí você consegue observar das duas formas. Você consegue linkar uma conta com a outra. Isso é bem interessante. A plataforma da Nuinvest ela é bem completa também. Eu chego a comparar ela com a Rico, porque as duas são muito similares. Então, qual é a melhor? A melhor é aquela que você se sentir mais à vontade, porque as duas vão oferecer basicamente os mesmos serviços. Entretanto, se você já possui uma conta no Nubank, é interessante experimentar no Invest, pela facilidade do cadastro e visualização. Mas aqueles que preferem tentar dar uma olhada na Rico também é válido baixar os dois aplicativos e testar. Eu citei esses três por serem aplicativos bem simples de mexer, eles são bem intuitivos e eu recomendo a todos vocês que conheçam eles.
Quando eu falei sobre tributação, essa tributação ela corre pelo imposto de renda e também pelo IOF. O IOF, como vocês podem notar, ela vai ter 30 dias e é regressivo, tal qual o imposto de renda. Só que o imposto de renda é um tempo muito maior. 180 dias, até 180 dias, fica 22,5% do imposto de renda. Só que isso não é sobre todo o valor que você investiu. Isso é só sobre os seus rendimentos. Então, se, por exemplo, eu investir, fazendo uma conta muito louca, mas para facilitar, se, por exemplo, eu investir R$ 100 e ganhei, sei lá, 5, vai ser só sobre os R$ 5, esse 22,5%. Mas, se vocês forem parar para pensar, 22,5% é uma porcentagem razoavelmente grande, né? Então, é meio complicado essa parte. E por isso também é comentado bastante sobre os LCIs e LCAs, que a gente vai tratar na aula de hoje, porque eles são isentos do imposto de renda. Eu também vou mostrar para vocês como fazer essa conta, para ver se está valendo a pena mais investir num CDB da vida, que tem relação com o CDI, na maioria dos casos, ou se vale mais a pena investir em LCI e LCA. Vou começar com o Tesouro Direto. Ele é um programa do Tesouro Nacional, desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas de forma 100% online. O que acontecia antes? Antes não tinha essa opção de você, como pessoa física, ir lá e investir no Tesouro Nacional, sabe? Antes não tinha isso. Você tinha que falar com o banco para depois você pegar e aplicar esse dinheiro. Agora não. Agora o Tesouro Nacional disponibiliza títulos públicos diretamente para o investidor. Então isso facilita esse investimento, né? E essas aplicações. Então é muito benéfico. Existem diversos tipos de títulos. Eu vou tratar de alguns deles aqui, né? Falando de renda mais, pré-fixados, e falar sobre os prós e contras do Tesouro Direto. Ele é bem intuitivo também, ele é simples de entender e tem muitas explicações pela internet sobre cada um deles. São mais de 6 tipos de aplicações que você pode fazer. Então, eu não vou abordar todas elas. Eu vou dar um breve resumo sobre cada uma delas, mas para a gente pelo menos entender qual que é a diferença entre uma e outra. Porque vocês vão ver que cada uma está relacionada com um marcador diferente. Então, tratando de prós e contras. Por que o Tesouro Direto ele é tão visado? Ele é muito seguro. Pensa que vocês vão estar investindo no Banco Central. Qual é a chance do Banco Central falir? Então, a segurança é muito grande. Vai ter uma certa variável aí, principalmente se a gente for lá olhar ao longo do ano, quando você for resgatar o seu dinheiro. Entretanto, ele oferece uma segurança muito grande, diferente de alguns bancos, que mesmo tendo o seguro, ele ainda assim, fundo garantidor de crédito, né? Ele ainda assim pode falir. E vocês vão ter que ativar o seguro, mas vocês vão ter que ficar esperando esse tempo. É uma dor de cabeça que, dependendo, não é necessária. Quando você trata de Tesouro Direto, você está tratando com o Banco Central, o que traz praticidade e acessibilidade. Por isso, alguns das aplicações pelo Tesouro Direto, eles têm liquidez diária. Isso significa que todo dia que vocês forem olhar, todo dia útil que vocês forem olhar o investimento de vocês, ele vai ter rendido um pouquinho. Vocês conseguem observar isso. Isso é interessante porque se vocês forem resgatar, vamos supor que aconteceu alguma coisa e vocês não vão deixar até o vencimento. Vocês têm a possibilidade de resgatar já tendo esses lucros. A diferença é que sem o vencimento, vocês vão pagar um imposto de renda maior. Então, é interessante se atentar a tudo isso. E os contras é principalmente a tributação, né? Se a gente for falar de um mês, vai ter a tributação do IOF. E falando da tabela regressiva, a gente vai ter o imposto de renda de qualquer forma. Então, se a gente está pensando em a longo prazo,
cerca de 2 anos, vai diminuir esse imposto de renda, mas ainda assim ele será cobrado. Fora isso, tem a taxa de custódia da B3, que é um contra, mas ainda assim, se você for olhar o Tesouro Direto, ele oferece muitas vantagens. Então, nós temos alguns exemplos. Tudo isso está disponível no site do Tesouro Direto, para vocês quiserem investigar um pouco a mais. Isso foi tirado do site do Tesouro Direto. E aqui nós temos o Tesouro Renda Mais, que com ele você irá resgatar o seu investimento em 240 parcelas. Então, você está falando um valor mensal durante 20 anos. O Tesouro Direto, ele tem essas coisas assim de mais tempo. Então, é interessante para aqueles que estão pensando, por exemplo, eu quero ter um filho. Então, eu vou deixar, vou ficar investindo até ele chegar numa certa idade, aí eu resgato tudo e invisto na carreira do meu filho, compro um carro para ele, ou para aqueles que pensam em previdência. Então, é bem interessante. Tem os pré-fixados também, para aqueles que já têm uma taxa de juros fixa. Então, vocês entendem que quando vai passando o tempo, existe variabilidade no... Ai, veio me esquecendo aqui. Isso nunca aconteceu. Só um minutinho. Você vai tendo uma variação e com essa variação da inflação, isso acaba atrapalhando, né? Como foi dito, deixar o seu dinheiro parado. Então, o pré-fixado, ele vai estar pensando, então eu não vou sofrer com a inflação, eu vou deixar pré-fixado um valor. Então, se caso a inflação abaixa, mas você tem um pré-fixado da época que a inflação estava alta, o seu pré-fixado vai valer mais. É raro de acontecer, mas é para aquelas pessoas que querem saber exatamente o quanto você vai resgatar no final e não ficar dependendo de outros fatores. O Tesouro Selic, ele acompanha a Selic, então é muito interessante, como eu falei para vocês, para reserva de emergência, para objetivos a curto prazo, e dentre os títulos, ele tem menor risco. Então, quando ele fala venda aqui, é porque quando vocês falam assim, eu vou resgatar meu dinheiro, eles chamam isso de venda. Você vai vender esse título que você, entre aspas, comprou. Então, você vende esse título e resgata seu dinheiro. O Tesouro IPCA, ele trata da inflação, ele está atrelado à inflação e varia junto com o IPCA. Então, é muito interessante porque você está ali junto. Então, se caso a inflação abaixar, subir, o seu dinheiro não vai perder valor, ele vai estar acompanhando. Ele trata também, é muito interessante para investimentos de longo prazo e te protege das variações da inflação. Existem alguns tesouros que eles são IPCA+. Então, eles acompanham a inflação mais uma porcentagem. Então, se o IPCA está em 6% e ele é IPCA mais 6, ele vai estar em 12%, que é abaixo da Selic hoje. Entretanto, pode ser que futuramente não. Agora, se você pensa, eu até coloquei isso como um exemplo, se você pensa que é 8%, IPCA mais 8%, que é 6% do IPCA hoje, mais 8%. Então, aí você tem 14, é maior do que a Selic, então vale a pena. Então, isso é pensando um pouco no futuro, entretanto, o IPCA+, ele é bem falado e bem visado. Esse é o site, essa é a carinha do site do Tesouro Direto. Para você entender que título que talvez vai te beneficiar mais, existe esse simulador, onde você coloca para descobrir o seu título, ele vai te colocar num testinho para ver quais são os seus objetivos, quanto que você quer investir inicialmente, quanto que você pretende investir futuramente, né, a cada mês. Eles chamam isso de aportes, quando você investe um pouquinho a cada mês. Então, você especifica tudo isso e aí ele vai te dar o título que talvez vai ser melhor para o seu estilo de investimento. Então, também existe a opção de você simular os seus títulos. Por exemplo, vocês já estão na cabeça que vocês querem o Selic. E aí vocês falam, mas tá, eu quero simular no Selic. Então, você vai lá e fala que você quer simular diretamente nele. Então, você já vai simular esse título específico. Alguma dúvida?
Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu estou falando, atualmente, no IPCA mais 6% e do um Selic, atrelado a Selic, qual que está valendo mais a pena? Tratando isso de um ano. Selic? Exatamente. Porque a Selic está em 13,65%. Então, está valendo mais a pena. Só que está sendo muito visado, muitos profissionais dessa área estão falando sobre o IPCA mais 6% de 2045. Porque a gente entende que a inflação pode mudar muito até lá. Então, talvez o que é realidade hoje não é amanhã. Só que tratando de um prazo curto, é muito interessante a gente fazer esse tipo de simulação. Beleza? Então, eu vou seguir para o CDB. O CDB, como ele funciona? Você empresta dinheiro para o banco e o banco ele emite um título também, tal como o Tesouro Direto. Só que esse título ele é uma dívida que você tem com o banco. Só que em vez do banco passar para você os juros que as pessoas pagam para o banco, ele passa um juros menor para ele ter um lucro sobre isso. Então ele passa os juros que é interbancário, que é o que eu havia explicado na última aula, né? Que esses CDBs eles normalmente acompanham a taxa DI, porque é mais interessante para eles. Então, vocês podem ver que a maioria dos CDBs eles estão atrelados à taxa DI, ao CDI. Então, os prós são baixo risco, tal qual o Tesouro Direto, só que a segurança dele, em comparação com o Tesouro Direto, acaba sendo um pouquinho menor por se tratar de investimentos normalmente em bancos. Então, vocês não vão estar investindo, né, no Banco Central, mas sim em bancos tal qual Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e por aí vai. Então, existe a chance de falência? Existe. Só que se a gente for olhar e tomar cuidado para investir em um banco que ele tá bem, a gente vê que tá tudo certo, as chances são mínimas. Então, é interessante também, e isso classifica como baixo risco. O rendimento em média, ele é considerado bom, né? Quando é 100% para cima do CDI. Porque aí você vai ter aquela margem que eu havia falado para vocês, que isso está aproximadamente 13,65 hoje, por cento hoje. Então, que é considerado uma boa porcentagem. Então, se vocês veem, existem CDBs com 100% do CDI, com 102 do CDI. Então, normalmente vai estar próximo desse 100%. Se tiver muito fora disso, 200 e poucos por cento do CDI, dá uma olhada, dá uma investigada, vê onde vocês estão investindo, porque pode ser que isso não seja um bom sinal. Então, sempre deem uma investigada. Nesse mesmo ano, a Rico ela fez uma, não é uma oferta, mas ela teve um programa que tinha 220% do CDI. Esse título, 220% do CDI, ele é muito bom, só que ele durou, tipo, por 2 meses. Então, existem essas, entre aspas, ofertas relâmpagos, só que tem que tomar muito cuidado. Onde está acontecendo isso? Se é uma empresa consolidada, se vale a pena, para não cair no fundo garantidor no fundo garantidor que tem, porque é uma dor de cabeça. Normalmente eles têm, então isso também é um ponto positivo para eles. Esses CDBs, a maioria deles vem com liquidez diária. É muito importante que na hora de vocês pensarem de investir no CDB, olhar se a liquidez dele é diária ou não. Tem alguns que têm liquidez semestral ou mensal. Então é interessante vocês olharem isso, porque se é para reserva de emergência, pode acontecer uma emergência e vocês precisarem tirar. E aí, como é que vai ser? Entendeu? Então é importante vocês observarem bem isso aí.
Sobre os contras, em resgate a curto prazo, o imposto de renda chega a 22,5%. Então, parte do seu dinheiro vai ser comido pelo imposto de renda. Isso é um problema porque às vezes você pensa em deixar mais tempo, mas por alguma razão você precisa tirar. E como eu havia mostrado antes, 180 dias. 180 dias são o quê? 6 meses. Então é bastante tempo para pessoas que normalmente têm essa reserva de emergência. Então, fiquem atentos a isso. Então, deixar o máximo possível para que esse imposto de renda vá diminuindo e sendo menos, afetando menos os rendimentos de vocês. Então, basicamente, os CDBs ele tem os pós e tem os híbridos também. E a política influencia. Então, como eu havia falado para vocês, existem algumas coisas que influenciam o aumento ou a queda de alguns aspectos para investimentos. Então, ele está suscetível a isso também, porque não é fixado na maioria dos casos. Tratando das LCIs. Quando nós tratamos das LCIs, nós devemos parar para pensar em um ponto. LCI e LCA são letras de crédito. Então, quando eu falo em LCI, é o quê? Letra de crédito imobiliário. Então, você vai estar escolhendo, você não vai estar emprestando dinheiro para o banco e deixando o dinheiro lá. Você vai estar emprestando para um fator específico. Então, eles são obrigados a utilizar isso para crédito imobiliário. Vai ser investido para essa parte imobiliária. O que é bem visto, porque se vocês forem analisar, qual que é o setor que mais cresce? Apesar de nós não termos tantos, nas grandes metrópoles, não termos mais tantos terrenos assim desocupados, vocês podem ver que o setor imobiliário só cresce. E ele não trata só de, por exemplo, residências, mas shoppings e grandes empreendimentos muitas vezes são financiados por LCIs. Então, é muito interessante porque você vê que o seu dinheiro raramente vai sofrer com consequências externas. O LCA, ele vai para o agronegócio. Então, o agronegócio, ele também está cada dia mais crescendo. E o Brasil, principalmente, ele tem um agronegócio muito forte. Então, é muito interessante pensar sobre isso. Porque onde o seu dinheiro está indo? Seu dinheiro está no Banco Central, seu dinheiro está investido em um banco, onde ele está? Porque se acontecer alguma coisa, como por exemplo, Americanas, quem que imaginava que ia acontecer alguma coisa com Americanas? Então, quem investiu ações na Americanas, eles tinham certeza que era uma empresa que estava ali, firme, que não ia acontecer nada com ela. E não foi bem assim. Então, é muito interessante que vocês vejam e observem bem isso. Existe uma forma de você entender se a LCI está valendo a pena em relação ao CDI, e eu vou ensinar para vocês como calcular isso. Eu também queria mostrar para vocês, no final da aula, sobre como entrar no Tesouro Direto, porque eu acho muito interessante e eu queria fazer isso ao vivo com vocês. Então, tomara que a internet nos permita fazer isso. Os prós do LCIs e LCAs. Por que eu posso tratar deles juntos, se eles são coisas diferentes? Porque eles meio que obedecem a mesma regra. Então, eles têm os mesmos prós e contras. O agronegócio e o crédito imobiliário eles estão em alta, então é muito interessante. A principal pró dele é óbvio a isenção do imposto de renda. Eles não são isentos do IOF. Então, se por acaso vocês tiverem que tirar antes de 30 dias, vocês não vão ter isenção do IOF. Eles não possuem taxas de administração. Quando eu mostrei para vocês sobre o Tesouro Direto, eu falei sobre a taxa que existe para aplicar. Então, eles não sofrem com essa taxa. E eles possuem modelos pré-fixados, híbridos. Então, tem uns que eles são LCIs, mas que acompanham a inflação. E o pós-fixado também. Então, alguns contras é porque normalmente os aportes são mais altos. Quando a gente fala de tesouro direto, vocês vão ver
que vocês podem aplicar com R$ 30. Então, é muito baixo. Agora, se você for olhar, por exemplo, para os CDIs, é bem variado. Existem CDIs que você pode aplicar com R$ 100 e existem CDIs que vocês podem aplicar com R$ 500. Então, isso sendo o mínimo. Já o LCI e o LCA, existem aqueles que você precisa ter 20 mil para aplicar, R$ 1.000 para aplicar, mas eles tendem a manter em R$ 1.000 para facilitar que as pessoas investam cada vez mais nisso. Então, os prazos são de médios a altos. O que significa médios a altos? Cerca de 2 anos. Existem aqueles que têm um prazo um pouco menor, entretanto, a média é de 2 anos para cima. A liquidez deles é inferior às aplicações em renda fixas. Então, vocês vão ver que na hora de pegar e abrir para ver como que funciona o LCI, já para aplicar, ele vai explicar que dependendo, ele é 98% do CDI, ele é 80% do CDI. Isso pode assustar no início, porque fala assim, ai, mas eu tenho um CDI, um CDB que é 100% do CDI, por que eu vou aplicar no LCI? Porque eu vou ensinar vocês a fazer a conta para ver se vale ou não a pena, justamente pelo tal do imposto de renda. Então, para tratar disso, existe a diferença entre os dois, né, o CDB e o LCI. Vocês podem ver que o Fundo Garantidor de Crédito é para os dois, e basicamente a diferença deles acaba sendo o imposto de renda. Então, eles não têm burocracia e a aplicação inicial ainda é considerada baixa. Eles acabam chamando de aplicação baixa tudo aquilo que é menos de 5 mil, 20 mil. Então, está ali considerado como baixo. Então, como diferenciar esses dois e entender qual é o melhor? Existe essa conta muito simples de como fazer, né? Então, como por exemplo, essa equaçãozinha para utilizar, né? A rentabilidade nominal vezes 1 menos o percentual do imposto de renda. Mas, entretanto, coloquei um exemplo para vocês. Então, se vocês colocam um CDB a 10% no ano, imaginando isso hoje abaixo da Selic, né? Considerando o imposto de renda, será de 20% ao ano. Eu coloquei 20% para ficar mais fácil de entender a conta do que colocar 22,5%. Mas basicamente você vê a rentabilidade final aí nesse caso. E aí você acaba comparando com a rentabilidade final do LCI. Então, ele tem que oferecer mais que isso para ter um retorno equivalente. Então, vocês fazem essa continha e comparam um com o outro. Conseguiram entender? Quando você vem para definir qual que é o melhor, o CDB ou o LCI e o LCA, você pode fazer uma conta de rentabilidade final. Então, você vai fazer esse 0,1, que é o do 10% ao ano, que está aqui, no prazo de um ano, vezes 1 menos o imposto de renda, que vai ser para aquele um ano, pensando em só um ano, certo? Isso vai dar 8%. Aí você olha e você vai escolher algo que seja acima disso. Então, precisa ser acima de 8%. Aí eu coloquei como, por exemplo, 9,6, 9, 8, se for 8,10 já está acima. Só que aí você tem que considerar os prós e contras, porque eles têm riscos semelhantes, mas normalmente o LCI ele vai, entre aspas, prender o seu dinheiro por 1 ano, 2 anos, ou até mais. Conseguiu entender, Henrique? Foi um exemplo. Foi um exemplo que eu coloquei.
Henrique, conseguiu entender? Eu vou até trocar antes de lançar a aula para vocês. Eu vou colocar tipo 8,10 para vocês entenderem que é só um pouco a mais. É só um exemplo. Henrique, conseguiu entender? Sim. O Henrique falou, para quem não está conseguindo acompanhar no chat, então é pertinente analisar como vai estar um título CDB a longo prazo? Sim. Porque, como eu falei para vocês, 100% do CDI, ele está normalmente próximo da Selic. E, como eu falei para vocês, a Selic, ela varia também. Então, é bom pensar que a longo prazo pode ser que a inflação não esteja como está hoje. Então, se a gente está pensando em algo tipo 5 anos, é válido pensar em algo também para um longo prazo, tal qual o Tesouro Direto, os títulos para longo prazo disponíveis no Tesouro Direto, tal qual as LCIs. Então, ele vai estar mais a longo prazo. Agora, se você quer deixar ali um dinheiro de emergência, mas para ele não perder valor e ainda render um pouco mais do que a inflação tá avançando. Você pode colocar no CDB, porque aí a qualquer momento que vocês precisarem, vocês vão e tiram. Só que o seu dinheiro ele não vai estar perdendo valor, que nem ele estava perdendo na conta corrente, por exemplo. Ou, por exemplo, na poupança, que está rendendo pouquíssimo e não vai te dar algo a mais. Uma das pessoas me perguntaram na última aula sobre como que funciona se o 100% do CDB ele está igual ao IPCA ou se ele está superior. E sim, atualmente ele está superior. Então a gente sempre tem que olhar como que está o IPCA naquele mês. E aí você vê. Ele vai variar durante o ano, só que é pouco. Alguém levantou a mão. Pode falar. Quem levantou a mão? Seria. Não. A rentabilidade final, ela seria uma forma de comparar as duas em relação ao imposto de renda, entendeu? Porque se você é 10%, ele na verdade não está valendo 10%, porque o imposto de renda ele vai comer parte do seu dinheiro, entendeu? Mas é basicamente o juro total que você vai acabar ganhando descontando imposto de renda. Oi. Oi, tô te ouvindo. Eu queria ver se eu entendi melhor, então. Você poderia relacionar, por exemplo, no caso, o CDB, a taxa Selic ou até o IPCA? O CDB, ele vai acompanhar a taxa DI, certo? A taxa DI está relacionada com a Selic. Então, se a gente for organizar isso na cabeça, fica a Selic, ela está normalmente tendo o mesmo valor que a taxa DI, e o IPCA, ele está relacionado, ele é a inflação. Ele é o índice que demonstra a inflação. Se eu for colocar aqui para vocês, eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês de aqui, para ficar mais fácil.
acumulado 2023. O IPCA tá aqui, ó, 6,61. Então, ele está acompanhando essa inflação de 6,61, não, 6,01. Agora, se eu trato da Selic, ela vai ter um valor diferente. Ela vai estar em 13,75. Então, se eu estou atrelado ao IPCA, ele vai ser esse valor de 6. Por isso que fala-se tanto sobre IPCA mais. Porque dependendo de como a Selic variar, o IPCA mais vai estar valendo melhor do que a Selic. É que a Selic ela está muito boa para esse ano e nos últimos anos em geral. Então, acaba sendo que ela tá bem acima. Agora, o CDI, aí você pensa assim, poxa, mas são 3 coisas. Sim, só que 100% do CDI você pode colocar que normalmente vai estar próximo a essa taxa Selic. Então, se eu pego 100% do CDI, imaginando que ele está 13,65, e eu pego o IPCA, que é só IPCA, ele vai estar 6%. E ele ainda sofre com a variação do imposto de renda. Deu para entender? Você vai Entendi. encontrar aqui no site do Tesouro Direto, mas você também pode encontrar ele nas plataformas. Então, existe a possibilidade de você investir em títulos do Tesouro Direto pelo aplicativo do Bradesco, pelo aplicativo da Rico. Você pode abrir a sua conta aqui. Entretanto, como é muito prático a gente utilizar as contas que a gente já tem em vez de criar uma outra, é bem interessante também, é bem válido que você use o próprio o próprio aplicativo do Banco do Brasil, da Rico, da XP, da Clear, da Nubank. Entendi. É, Aí você mas aí, então, pensando, por exemplo, a longo prazo, mesmo assim, com essa taxa Selic, ainda é mais compensável e seguro do que, por exemplo, o IPCA ou o IPCA mais. vai variar. Se a gente pensa no IPCA+, normalmente esses IPCA+, eles são mais a longo prazo. Então, eles estão pensando mais a longo prazo. Agora, a Selic, ela pode mudar. Então, os dois, eles estão ali. Se eu penso um IPCA mais 6%, vai estar 12%, certo? Então, você tem a certeza de que seu dinheiro vai estar acompanhando a inflação mais 6%. Agora, se você deixa no da Selic a longo prazo, tipo 5, 10 anos, essa Selic pode variar. E se ela cair? E se ela cair para 12%, como ela havia caído antes? Ela vai estar batendo de frente com o IPCA. E se ela cair para 11%, que nem estava em 2021, por exemplo? Então, você vai perder mais do que no IPCA+. Ah, tá, entendi. Ficou esclarecido agora. Ficou? Então, já que eu já abri aqui para vocês, eu queria demonstrar. É que agora eu acho que tá bem no finalzinho da, da mudança. Sim, justamente esse seria o nosso próximo passo. Eu vou mostrar para vocês como que funciona o site do Tesouro Direto. Se eu posso investir utilizando o banco que eu uso, por exemplo, o Banco do Brasil. Por que eu vou clicar no site do Tesouro Direto? Vamos ver se algum de vocês me responde isso. Por quê? Por que pesquisar no site do Tesouro Direto? Não, a taxação é a mesma. Porque aqui você vai ter mais informações. E você vai ter os simulados para isso. Então lá ele só vai te dizer, ó, esse aqui é o Selic.
sei lá, 2035. Então, você vai lá e investe. Pronto, já é para investir. Agora, quando você está pesquisando e querendo saber sobre isso, então você vem aqui no site do Tesouro Direto e vê se é interessante. Agora, quando você quiser já investir de fato, você também pode abrir a sua conta e entrar. Por hora, eu vou mostrar para vocês como acessar o simulador, que eu acho bem interessante para vocês já hoje simular e ver se já tem algo que vocês desejam. Beleza? Alguma dúvida? Então vamos lá. Essa é a carinha dele. Aqui nós temos alguns. Aqui já tem os títulos, onde vocês podem ver todos os títulos disponíveis. E aqui tem o simulador. Você pode descobrir o seu título e simular os títulos. E ver se vale a pena. Porque ele já vai ter tudo. Esses são alguns exemplos. Então, pré-fixado com juros semestrais, o Tesouro Selic, né? Mas vocês podem ver que eles colocam para bater o IPCA com a Selic, eles ficam comparando um com o outro. Então, eles não colocam puramente Selic, eles colocam Selic e mais uma porcentagemzinha. Porque eles pensam também, eles sabem que a Selic pode variar. Então, eles querem que você justamente pense em um e em outro também. Vocês podem notar que o investimento mínimo aqui, ele é um pouco maior. Então, aqui vocês também podem ver, né, que acaba sendo um pouco mais tranquilo de investir. Então, vocês observem que com R$ 30 vocês conseguem fazer o investimento mínimo. R$ 30. Então, esse, por exemplo, para resgate em 2026. Então, daqui a 3 anos. Já é interessante se pensar também. Porque maior o investimento mínimo? Porque eles pré-estabeleceram isso. Isso é o Tesouro Direto que pré-estabelece. Então, acaba sendo uma preferência deles, talvez por segurança deles. E também, se você for olhar, o IPCA, ele tem essa opção até 2055. O Tesouro Selic, ele tem opções até 2026. Então, ele coloca 2026 e 2029. A primeira opção de Tesouro IPCA, ele é em 2029. Então, o Tesouro Selic, ele está a um prazo um pouquinho mais curto do que o IPCA. Conseguiu entender? Aí existe esse IPCA, existe esse Renda Mais, né? E se vocês forem clicar, tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar nesse pontinho de interrogação. Ele fala quando vence, e aí ele fala com pagamentos de rendas mensais. Então, ele vai falando há quanto tempo que vocês podem resgatar esse dinheiro, qual que é a data de vencimento, e qual que é o complemento que é, do que ele está se tratando. Esse aqui ele chama de renda mais, mas ele acompanha o IPCA mais uma porcentagem. Então, ele tem a mesma base que o Tesouro IPCA mais. Se vocês forem olhar aqui, ó. O que muda é o nome. E também sendo com investimentos um pouco mais baixos. Quando a gente pensa em aposentadoria, a gente pensa em algo a longo prazo, né? Então, é basicamente por isso. Vocês podem observar que quanto mais tempo vai indo, eles tendem a ser um pouco mais baratos. Entretanto, esse carinha aqui, eu vou dar uma importância melhor para ele. Ele tem sido falado muito atualmente. O Tesouro IPCA mais 2045.
por ele ter o IPCA mais 5,91%. Vocês podem notar, olhando brevemente, que ele é o que tem maior porcentagem fora o IPCA. Então, aqui ele está em 5,50, 5,67, 5,82, mas o maior acaba sendo o IPCA 2045, o que faz as pessoas visarem bastante ele. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Se vocês forem olhar aqui, é 2055. Com quantos anos, alguém aí? Com quantos anos vocês vão estar em 2055? Fazendo uma conta rápida aí. Já dá para pensar, já dá para pensar na aposentadoria, né, Henrique? Já dá para olhar assim, poxa, eu não quero mais trabalhar. Porque ele tem esse 5,91. Ele está com uma porcentagem maior e você pode ver que o investimento dele é menor. Compara. Ele tem um investimento diferente do IPCA de 2029. O investimento de IPCA de 2029, ele tem 59,93. É o investimento mínimo dele. Esse aqui, IPCA+, ele está em 35, o investimento mínimo. Então, ele tem um investimento mínimo menor, ele está com uma maior porcentagem fora o IPCA. E 2045 nem tá tão longe assim, se você for parar para ver. Marcação a mercado? Não entendi. Pode falar. Tá me escutando? Tô sim. É possível relacionar a taxação à fixação redução dos juros, por exemplo, em relação ao que teve essa semana da Petrobras, em relação aos combustíveis, com, por exemplo, no caso, o CDI? Olha, eu vou te dizer que não vai ter muita relação, sabe? Isso vai mais para aqueles que têm renda variável. Porque pode ser que isso mude um pouco na inflação quando trata de órgãos federais, né? Empresas que estão ligadas a isso. Só que não vai ser uma relação tão próxima assim. Tipo, não vai influenciar tanto. Quando a gente trata de renda fixa, é difícil os fatores externos que atrapalham tanto. Por isso é um investimento tão visado como seguro. Você não tem que se preocupar tanto. Natan, eu vou pegar a sua pergunta e eu vou escrever e aí eu te respondo. Te respondo no grupo. Pode ser? Gabriel, Oi. pode falar de novo como funciona o IPCA+. O IPCA+, ele vai acompanhar o IPCA, o índice, né? E ele vai ter mais uma porcentagem. Como a gente E, pode olhar? Como a gente pode é, olhar aqui? Oi. e como que tá o IPCA? É exatamente isso, como que tá o IPCA esse ano. 6,01 em 2023. Essa é a previsão para o mercado financeiro em 2023. Certo. Então você julga tipo 6,1 mais essa porcentagem aqui. Só que isso varia de ano a ano. Consegui te responder? Sim, aquela data que tem ali é o limite que tem até, ou é a data de resgate?
É o vencimento. Você pode resgatar antes, só que você vai sofrer um pouco de consequência, porque você pensa Ah, tá. comigo. Que aí você vai pensar em que época do ano você está resgatando. Isso vai ter um pouco de influência se você resgatar antes do vencimento. Mas o vencimento ele vai basicamente essa data limite. Pô, até aqui você tá com o Tesouro IPCA. Depois disso, o dinheiro volta para você todo e aí você pode investir em outras aplicações. Certo. Mas, por exemplo, aí o Tesouro IPCA mais de 2045. Até quando que eles permitem comprar esse título? Ele fica no mercado. Ele fica no mercado até, até basicamente, sei lá, 2029. Eles não Ah, têm tá. uma data para tirar do título, Certo. entendeu? Entendi sim. Muito obrigado. Não, dá. Mais alguém? Eu vi que passou 2 minutos já. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar para vocês um documento explicando o IPCA+, que eu vi que vocês pegaram bastante nessa parte, e principalmente essa coisa de juros semestrais, que eu não vou conseguir explicar agora por conta do tempo. Mas eu vou mostrar um papel para vocês, vou jogar no Classroom e vou jogar no grupo também, para vocês verem se vocês entendem, e aí qualquer dúvida